15 de agosto de 1971, o presidente Richard Nixon anuncia ao vivo na televisão que os Estados Unidos da América não converterão mais dólares em ouro. Eu ordenei ao secretário Connolly que suspenda temporariamente a conversibilidade do dólar em ouro ou outros ativos de reserva. Parece uma pequena tecnicalidade, mas o que se segue é monumental. O dinheiro, antes atrelado a algo físico, torna-se pura moeda fiduciária, respaldada apenas por decreto do governo. Imediatamente depois disso, as coisas começam a mudar. A dívida global ganha vida própria e, nas décadas seguintes, salta de bilhões para trilhões. Hoje ela está em 345 trilhões, mais ou menos. Isso é 3 vezes o tamanho de toda a economia global. Os Estados Unidos concentram 38 trilhões desse total. Mas há algo estranho nisso, veja bem. Os Estados Unidos da América devem à China cerca de 770 bilhões, mas a própria China está afundada em uma dívida de 18 trilhões. Grande parte dessa dívida está com bancos chineses, os mesmos bancos que também possuem dívida americana. Os bancos americanos, por sua vez, seguram dívidas da China, Europa e de quase todo o mundo. Mas aqui está o paradoxo. Se todo mundo deve dinheiro para todo mundo, então para onde vai todo esse dinheiro? A resposta não é o que você pensa. Se você acompanhar o dinheiro por tempo suficiente, ele retorna ao início. O mundo deve dinheiro a si mesmo, o que só funciona enquanto ninguém verifica a matemática. O vídeo de hoje é patrocinado pela Sift. A dívida existe desde o início da civilização, antes mesmo dos bancos ou do dinheiro em papel, sendo apenas uma promessa. Um vizinho te empresta um saco de grãos na primavera e na colheita você devolve, talvez com um pouco a mais como agradecimento. Foi assim que as sociedades funcionaram por milhares de anos. No entanto, à medida que o comércio se expandiu além das comunidades locais, esses acordos ficaram mais complexos. Durante o Renascimento, as casas bancárias italianas criaram instrumentos de crédito, maneiras de transferir dívidas em vez de apenas mantê-las pessoalmente. Isso permitiu que os comerciantes fizessem negócios entre continentes sem precisar carregar baús de ouro. O grande avanço ocorreu em 1694, quando a Grã-Bretanha enfrentava a crise financeira sob o rei Guilherme III. A Marinha Real precisava desesperadamente de 12 milhões de libras para financiar a guerra com a França. Mas o crédito do governo era ruim e o empréstimo direto se mostrou impossível. Então, a Corte Real teve uma solução engenhosa: criar uma corporação chamada Banco da Inglaterra e permitir que investidores se tornassem acionistas. O banco então emprestaria o dinheiro ao governo e cobraria 8% de juros em troca. Ele recebia títulos do governo que podiam ser revendidos ao público ou a qualquer pessoa disposta a comprá-los. De repente, pela primeira vez, cidadãos comuns podiam efetivamente emprestar dinheiro ao Estado por meio de um agente confiável. Era um esquema simples, mas mudou tudo. Os estados agora podiam levantar somas enormes sem aumentar os impostos ou esgotar seus cofres. O sistema rapidamente se espalhou pela Europa e se tornou a base do capitalismo inicial. Então, durante a Revolução Industrial, o sistema entrou em alta velocidade. Fábricas, ferrovias e infraestrutura exigiam quantidades de capital sem precedentes, muito mais do que qualquer indivíduo rico poderia reunir. Os bancos que haviam sido criados reuniram depósitos de poupança e os emprestaram aos industriais. Ao fazer isso, tomar empréstimos tornou-se não apenas útil, mas estruturalmente necessário para o crescimento econômico. No século XX, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial levaram os países a tomar empréstimos em escalas nunca antes vistas, não apenas para lutar, mas também para reconstruir depois. Em 1944, o Acordo de Bretton Woods tornou o dólar americano o centro do sistema financeiro global, com as moedas atreladas ao dólar e o dólar atrelado ao ouro. Mas o ouro era limitado e as economias precisavam crescer. Com o aumento dos gastos dos Estados Unidos da América na Guerra do Vietnã e nos programas da Grande Sociedade, faltava ouro para garantir a grande quantidade de dólares em circulação mundial. Ao forçar Nixon a romper o vínculo em 1971, as consequências foram profundas.
Desde então, os governos puderam criar dinheiro livremente. E com as antigas restrições eliminadas, surgiu um novo sistema em que a dívida podia crescer enquanto os credores mantivessem confiança nos decretos do governo. Durante a década de 1980, as nações perceberam que empréstimos não serviam só para guerras, mas também podiam estimular o crescimento em tempos de paz. Assim, os governos pegaram empréstimos para construir escolas, reparar estradas e tirar as economias da recessão. A dívida deixou de ser um último recurso e passou a ser um procedimento padrão. Hoje, a dívida influencia a construção das coisas, a gestão de recessões e o cumprimento de promessas políticas. A dívida não é mais uma anomalia no sistema, ela se tornou o próprio sistema. Os Estados Unidos oferecem o exemplo mais claro de como esse sistema autorreforçador realmente funciona. Com 38 trilhões em dívida, nenhum outro país chega perto, ainda assim, cerca de 70% dessa dívida é devida aos próprios americanos. Os Estados Unidos da América basicamente tomam dinheiro emprestado dos próprios cidadãos. Quando alguém deposita em um banco, o dinheiro não fica só guardado em um cofre. Os bancos fazem esse dinheiro trabalhar, tentando fazê-lo crescer para poder repassar parte dos juros aos depositantes. Eles fazem isso emprestando, investindo e comprando títulos. Atualmente, bancos comerciais dos Estados Unidos da América detêm cerca de 46 trilhões em títulos do Tesouro e papéis do governo, valor superior ao produto interno bruto do Japão ou da Índia. Títulos são populares por serem uma das formas mais seguras de obter juros, ao contrário das ações, que oscilam bastante diariamente. Um título do governo dos Estados Unidos da América de 10 anos hoje paga uma taxa de juros anual estável, oferecendo retornos confiáveis com pouco risco. Mas os bancos não estão sozinhos nisso. Fundos de pensão, companhias de seguros e empresas de investimento fazem o mesmo. Essencialmente, as economias privadas viraram um empréstimo indireto ao governo. Embora pareça estranho que os Estados Unidos peguem dinheiro emprestado de si mesmos, pense nisso como dinheiro indo de onde está parado para onde é necessário. Quando o governo paga juros sobre sua dívida, o dinheiro volta para os credores, dando a eles mais dinheiro para comprar mais títulos e ganhar mais juros. É um ciclo fechado, onde o dinheiro circula infinitamente do credor para o tomador e volta novamente. O mesmo ciclo existe entre países. Cerca de 30% da dívida dos Estados Unidos da América pertence a estrangeiros, que compram títulos americanos como as instituições locais. O dinheiro entra nos Estados Unidos da América quando o país toma empréstimos, sai quando paga juros e o ciclo se repete. E não é só a América que faz isso. Todo país toma empréstimos e todo país empresta. As economias japonesas viram empréstimos para sauditas, que por sua vez financiam brasileiros. E o capital do Brasil retorna aos títulos dos Estados Unidos da América. Essa teia interconectada cria uma realidade desconfortável. Para pagar as dívidas, os governos precisam continuar tomando cada vez mais empréstimos. Pode parecer imprudente, e de certo modo é, mas também é a base do funcionamento da economia global hoje. Tudo, desde o crescimento econômico até a estabilidade política, depende da continuidade desse ciclo interminável. Afinal, a dívida impulsiona o crescimento. Os governos não têm escolha a não ser tomar empréstimos, gastar e fazer o dinheiro circular na economia. Assim, as empresas lucram mais, os trabalhadores recebem salários e gastam mais, gerando um ciclo que mantém a economia em expansão. Na China, cerca de 1/5 dos gastos do governo é financiado por empréstimos. Nos Estados Unidos, é 1 em cada 4. Se os governos parassem de tomar empréstimos da noite para o dia, os gastos públicos cairiam imediatamente, o dinheiro deixaria de circular na economia, as empresas lucrariam menos, as demissões aumentariam e o consumo praticamente pararia. Foi exatamente isso que aconteceu quando a Covid chegou em 2020. Como as pessoas pararam de gastar e a economia parou, os governos intervieram e cobriram as despesas que as pessoas não estavam dispostas a pagar. Nos Estados Unidos, o governo tomou emprestado 31 trilhões em um único ano, o que representava cerca de 12% da economia na época. A China, a Europa e todas as outras grandes economias fizeram o mesmo. Na verdade, não foi uma escolha, foi uma necessidade.
O dinheiro emprestado deve ser devolvido depois. Se o governo já usa toda a arrecadação para manter a economia, precisa de novos empréstimos para pagar os antigos. Assim, a dívida nunca sai realmente do sistema, ela só se acumula. Países mais ricos, como Alemanha e Suíça, podem se dar ao luxo de passar por esse sistema. Seus títulos são vistos como seguros e conseguem empréstimos com juros baixos, mas para países em desenvolvimento, a situação é diferente. Custos de empréstimos mais altos tornam cada renovação mais cara. Com o tempo, a dívida começa a se alimentar de si mesma. Países como Quênia e Paquistão estão presos em dívidas e precisam pegar novos empréstimos apenas para pagar os juros de dívidas antigas. Então, a mesma dívida que fortalece algumas economias pode acabar atrasando outras. Economias movidas por dívidas carregam perigos inerentes. Mesmo que o ciclo pareça suave, os riscos aumentam à medida que governos seguem tomando empréstimos, elevando a dívida e os pagamentos de juros com o tempo. Uma fatia maior do orçamento vai para o pagamento de dívidas antigas, em vez de financiar escolas, hospitais ou infraestrutura. Hoje, uma relação dívida-produto interno bruto de 100 é vista como normal. Francamente, a dívida não é um problema se os empréstimos forem baratos e os credores confiantes. Mas quando os riscos políticos mudam e os investidores deixam de querer emprestar, os custos dos empréstimos disparam. Então, a percepção é o verdadeiro motor da economia. Uma forma que os governos usam para controlar as coisas é imprimindo mais dinheiro. Os bancos chamam isso de afrouxamento quantitativo. O problema, porém, é que quando mais dinheiro entra em circulação, o valor de cada unidade diminui. O resultado é a inflação e o aumento dos custos do dia a dia. Em casos extremos, isso sai do controle. No Zimbábue, em 2008, o governo imprimiu tanto dinheiro para cobrir dívidas que os preços dobravam todos os dias. Um pão que valia 10 milhões de dólares do Zimbábue em março passou a custar centenas de milhões no meio do ano e bilhões em novembro. O governo acabou imprimindo notas de 100 trilhões para lidar com a situação, mas isso só piorou as coisas. A moeda se tornou sem valor e as pessoas comuns viram suas economias de uma vida desaparecerem da noite para o dia. Embora a maioria dos países não enfrente extremos assim, até mesmo uma inflação moderada pode causar prejuízos. Os riscos aumentam para países em desenvolvimento, que costumam tomar empréstimos em moedas estrangeiras como dólares americanos. Quando a moeda deles enfraquece, pagar a dívida fica mais caro localmente e os credores passam a duvidar da capacidade do país de pagar. Foi basicamente isso que aconteceu na Turquia. Quando o clima muda e a dúvida aparece, os investidores tendem a exigir taxas de juros mais altas para compensar os riscos. Quando o endividamento atinge o limite, governos precisam tomar decisões difíceis, cortar gastos, elevar impostos ou aumentar a oferta de dinheiro. Cada uma dessas opções traz consequências graves. No geral, a economia global é estruturada para um impulso constante. A dívida não é falha, mas o que mantém as nações ativas, tomando empréstimos, gastando e recomeçando. Esse movimento perpétuo, no entanto, não pode continuar para sempre. Eventualmente haverá um acerto de contas, uma depressão econômica. A física provou há séculos ser impossível o movimento perpétuo, mas a economia ainda não reconheceu isso. Eu fui seu apresentador, Caspian Report. Se você aprova o que fazemos, por favor, deixe um comentário, clique no botão de curtir e talvez compartilhe o vídeo. De qualquer forma, obrigado pelo seu tempo